Pelé, o nosso rei do futebol, pegou muita gente de surpresa ao anunciar essa semana a retirada de um tumor no intestino. Bom, apesar do susto, ele usou as redes sociais para avisar que está se recuperando bem. Bom, a nossa equipe ouviu amigos do rei e também especialistas para entender que doença é essa e como Pelé está reagindo ao tratamento. O maior jogador de todos os tempos está a caminho dos 81 anos de idade. Então, o que não falta é torcida pela recuperação desse herói brasileiro. Símbolo máximo do futebol brasileiro. Em campo, ele se destacava pela genialidade com a bola nos pés. Fora dele, é conhecido pela personalidade quase sempre discreta. Prestes a completar 81 anos de vida, Edson Arantes do Nascimento, o nosso rei Pelé, deu um susto nos fãs. Primeiro, surgiu um boato de que ele tinha desmaiado. Pelé fez questão de desmentir. Eu não desmaiei, estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo. Mas foram exatamente esses exames que apontaram para a existência de um tumor no intestino do ex-jogador. Fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. As manifestações de carinho não demoraram a aparecer. Vida longa ao rei, escreveu Ronaldo. Já o atacante Kaká disse: grande rei, orando pela sua recuperação, o Senhor é contigo. O cólon faz parte do sistema digestivo e é responsável por processar as proteínas e os carboidratos que não foram digeridos pelo intestino delgado. As informações que eu tenho é que ele foi bem na cirurgia, que daqui a pouco ele está no quarto e logo ele está em casa para ficar perto da família e perto dos brasileiros que tanto amam ele. André é amigo da família Arantes do Nascimento. Ao lado de Edinho, filho do rei, desenvolve um projeto social para crianças carentes e acompanha de perto o momento vivido pelo ex-jogador. O Pelé, ele é aquele cara que quer mostrar que ele é o Pelé, o Edson, né? Porque a gente tem que separar muito o Pelé do Edson, né? Eu conheci os dois, eu conheci o Edson, pai do Edinho, e o mundo conhece o Pelé. Mas o Edson incorpora o Pelé. Então ele mostra que ele está sempre forte. Forte e otimista. A família sabe quem conhece o Pelé mais que a gente. E sabe que ele é muito otimista. O Pelé não tem jogo perdido, não. Nunca teve e não vai ser agora que ele tem. Pode ser que ele não tenha um corpo que ele tinha, mas a cabeça é a mesma. Desde a descoberta do tumor, Pelé está internado neste hospital de São Paulo. Depois da cirurgia, ele passou alguns dias na UTI e agora segue em recuperação. Enquanto isso, outro setor da unidade médica trabalha, a patologia, que vai dizer se a lesão removida é benigna ou maligna. A patologia ela vai dizer qual é o tipo, qual é o nome, telefone, endereço do tumor, exatamente o que é. O fato potencialmente é um câncer. Pela descrição, é um tumor, etc. Improvável ser algo benigno. Pode ocorrer, mas é improvável. O câncer de cólon é o terceiro mais comum entre os homens. Só fica atrás do de próstata e de pulmão. Estima-se que 40 mil novos casos serão diagnosticados no Brasil só neste ano. O procedimento realizado por Pelé na última segunda-feira se junta a um histórico de problemas de saúde enfrentados pelo rei. Entre 2012 e 2019, foram ao menos 7 internações. Em 2012, Pelé foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total no quadril direito, quando cartilagens desgastadas e ossos são substituídos por próteses. 2 anos depois, passou por um procedimento para a retirada de cálculos renais, as famosas pedras nos rins. E logo depois, foi novamente internado para tratamento de uma infecção urinária. Em 2015, foram 3 cirurgias. A ressecção da próstata, que é a retirada parcial do órgão afetado, a descompressão de nervos na coluna e uma nova cirurgia no quadril realizada nos Estados Unidos. Há 3 anos, o ex-jogador passou 6 dias internado após um novo quadro de infecção urinária e retirou mais cálculos renais.
Rodrigo tem 35 anos. Em 2019, descobriu que tinha um tumor no intestino semelhante ao de Pelé. Estou internando hoje aqui, amanhã é minha cirurgia. Eu estava com alguns sintomas, né, uns quadros complicados, assim, que estavam me fazendo sentir dor, que estava apresentando algumas dificuldades, assim, de ir ao banheiro e tudo mais. E eu estava indo em urologista e eu fui em vários durante 1 ano e meio e eles não achavam problema. A demora em conseguir um diagnóstico fez o tumor aumentar de tamanho. Quando eu fui fazer o exame de imagem, foi uma colonoscopia. Não passava mais na luz do meu intestino. A câmera não passava, então tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Remoção feita e a confirmação: câncer no intestino. Desde então, já se foram mais de 2 anos entre idas e vindas do hospital. Parte deles em sessões de quimioterapia. Graças a vocês, eu me senti muito abraçado, muito querido. Mas o tratamento não apresentou boas respostas. E a solução parecia estar em um medicamento importado. Bem, mas bem caro mesmo. Precisou da vaquinha online porque essa medicação ela é muito cara. Cada ampola é cerca de 25 mil. E a cada aplicações eu tomo 2 ampolas. O tratamento tem funcionado bem. Rodrigo não tem efeitos colaterais e mostra força e disposição para as atividades físicas que praticou ao longo de toda a vida. Semelhança que para ele também fará diferença na recuperação de Pelé. No caso do Pelé, não sei se vai ser confirmado ou não, ele está doente, mas eu acho que ele vai passar muito bem porque ele é uma pessoa resiliente, né? Ele é um atleta. Então, tem essa cabeça, tem o foco. Eu acho que ele vai encarar como se fosse uma preparação para uma Copa do Mundo, sacou? Eterno camisa 10 da seleção brasileira e do Santos, Pelé é dono de diversos recordes na história dos mundiais. É o único jogador a ter conquistado 3 Copas do Mundo. É o maior artilheiro da história de futebol, com 1.282 gols marcados. Mineiro, da cidade de Três Corações, o Rei teve uma carreira brilhante. Foi um exemplo de vitalidade dentro de campo e até mesmo depois de se aposentar. Um jogador que chuta com a esquerda, chuta com a direita, cabeceia, dribla, e uma explosão muscular absurda, ele dava uns arranques fabulosos. Jogador genial, ele nasceu para jogar futebol. O Pelé aproveitou demais a vida, aproveitou depois da carreira. Ele não se perdia em baladas como o Neymar. O Pelé foi muito esperto, ele usou muito bem o tempo dele. Para Rímoli, que já tem mais de 30 anos de carreira e 7 Copas do Mundo no currículo, a descrição de Pelé é reflexo da imagem que o astro quer manter no imaginário dos fãs. O Pelé, hoje, ele é uma pessoa reclusa porque ele não quer deixar para a eternidade a imagem do velho sentado numa cadeira de rodas. Ele quer deixar do atleta espetacular que ele foi, ao contrário do Maradona, por exemplo. A gente viu o Maradona passando por todos os ciclos, até com a marca da operação no cérebro. O Pelé não quer isso. Eu soube de um amigo muito próximo do Pelé que ele falou: não vou ser como Maradona, não vou me expor, os problemas médicos são meus. Ele não é aquele cara que se vitimiza, sabe? Ai, tô doente, ai, não sei o quê. Não, o cara, o esportista é assim, o rei do futebol é assim. Então ele não demonstra fraqueza, né? Tenho certeza que logo, logo ele tá nos braços da família. Independentemente do tipo de tumor identificado pelos médicos, Pelé já deu o primeiro passo rumo à recuperação. Quando a gente tem um tumor de intestino localizado, ou seja, não tem nenhuma lesão à distância, não tem metástase, o que cura é a cirurgia. A quimioterapia, eventualmente, ela serve para diminuir as chances do tumor voltar. E como essa é uma doença silenciosa, vale o alerta. O melhor tratamento é a prevenção. 45 anos é a idade que deve-se começar a fazer colonoscopia. E se tiver uma história familiar, uma história na família, 45 anos, meu pai teve com 50, você deve começar 10 anos antes, 40 anos. Meu pai teve com 40, então com 30 anos deve começar. E rei que é rei nunca perde a majestade, não é mesmo? Nem a torcida. Boa sorte, Pelé!
Responde de hoje, o doutor Rafael Brandão tira mais dúvidas sobre o câncer de Pelé. Quem tem mais tendência a essa doença, o homem ou a mulher? É igual, os dois estão ali entre o terceiro e o quarto tumor mais frequente e com uma tendência à ascensão. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou acesse r7.com/canal Domingo Espetacular e confira na íntegra. Então já sabe, né? A gente separou as suas principais dúvidas e já estão lá no nosso canal de vídeos com as devidas respostas. Vamos continuar falando um pouco mais sobre esse brasileiro discreto e genial dentro e fora dos gramados. O nosso repórter Felipe Brandão, que você acompanhou na reportagem, continua conosco, agora ao vivo, lá na porta do hospital em que o Pelé está internado. Felipe Brandão, boa noite para você. Qual é o estado de saúde do rei, hein? Oi, Edu, boa noite para você, boa noite a Carol e a todos que acompanham e dão sempre audiência ao nosso Domingo Espetacular. Olha, o Pelé está internado aqui no hospital desde o dia 31 de agosto, ou seja, hoje é o 13º dia de internação. A gente pode falar, depois da cirurgia para retirada desse tumor no intestino, o hospital divulgou 2 boletins médicos. O último foi na sexta-feira, dizendo que o ex-jogador está consciente, conversando e segue na UTI se recuperando bem. Eu recebi também uma informação de uma pessoa próxima à família e ela me disse que Pelé fala o tempo todo de futebol no quarto com a família, com as pessoas que trabalham lá e está bastante otimista para poder ir para o quarto, o que pode vir a acontecer já no início dessa semana. Também existe a expectativa para o resultado da análise do tumor que foi retirado do intestino do rei do futebol. Então a gente fica aqui na expectativa para que ele se recupere bem e volte logo para casa. De São Paulo, Felipe Brandão. Obrigado pelos detalhes, Felipe.